E o presidente Lula abriu nesta terça-feira o debate de líderes da 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele reagiu às sanções do governo americano contra Alexandre de Moraes, sua mulher Viviane Bart de Moraes e outras autoridades do judiciário brasileiro. Lula criticou as interferências externas e defendeu a soberania do Brasil. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Numa referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula ressaltou que o Poder Judiciário enviou uma mensagem clara aos candidatos autocratas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O petista afirmou que no Brasil a regulação das redes sociais não é censura, mas a aplicação da lei, essencial para combater ataques criminosos e também a desinformação. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Lula saiu em defesa dos regimes ditatoriais de Cuba e da Venezuela e criticou a ação dos Estados Unidos, destacando que medidas unilaterais afastam o diálogo e violam a soberania dos países latino-americanos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu não tinha esquecido de você não, mas eu estava aguardando esse primeiro compilado aí do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, nessa terça-feira em Nova York. Cauti, a gente separou aí alguns temas. O que você destaca, o que te chama a atenção? Que o Lula sofre de bulimia de absurdos, né, Paula? Muito boa noite Piotr, boa noite Ana, boa noite Silvio, boa noite ao nosso público. Mais uma vez percebemos que temos um presidente da República completamente inadequado pelo papel que está exercendo e que, se de um lado diz que candidatos autocratas, né, teriam sido derrotados, do outro, no mesmo discurso, defende Cuba e a Venezuela, as duas ditaduras junto com a Nicarágua, mais violentas, mais brutais, mais homicidas, mais assassinas, infelizmente que duram há mais tempo na América Latina. Não, se isso não é dar assim, os dois neurônios do cérebro ir um contra o outro, né? Tem um ringue no cérebro do Lula e os dois neurônios estão lutando de forma árdua, né? Um discurso como esse é um limite do absurdo. Mas também quando o Lula fala que o poder público deve proteger os mais vulneráveis e, portanto, é necessário censurar as redes sociais. Não, o poder público nesse caso, e no caso o Supremo Tribunal Federal, está protegendo os
corruptos. E é por isso que ele quer censurar as redes sociais, porque não quer que se denuncie que lá em Brasília estão roubando a torto e a direito. E também não quer que se denuncie, por exemplo, como aconteceu durante as eleições de 2022, que Lula é amigo de ditadores, que o PT é a favor do aborto, que tivemos o escândalo do Petrolão e do Mensalão, que foram protagonizados pelo PT durante os governos Lula e Dilma. Tem censura prévia para documentários que ninguém nunca viu, como o caso do Brasil Paralelo. Temos censura também no caso da famosa capa da Cruzoé, do amigo do meu pai, né, feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro que era o protagonista da capa. E o poder público quer defender os vulneráveis? Não, o poder público, no caso da ideia completamente torta do Lula, quer defender quem? O sistema. Quer defender os corruptos, quer defender a manutenção do poder de uma casta que está se aproveitando dos pagadores de impostos brasileiros para fazer parte de vidas de luxo. E Janja que o diga, que hoje foi comprar um cinto lá para o Lula, que esqueceu o seu cinto em Brasília e gastou quase R$800. Se ela Macy comprava um cinto, custava $40. Então e o poder público defende quem? Sim, daqui a pouco vão censurar, né, isso também. Então é isso, estamos num delírio total, absoluto, e a pergunta que fica é: como que qualquer pessoa minimamente informada vai pegar esse discurso de Lula a sério? Porque quem sabe ler e escrever entende que Lula está delirando e que não pode ser tomada. O único ponto sério, na verdade, só para terminar, Paula, é um só. Quando ele se recusa a equiparar os gangues, né, gangues de traficantes, organizações criminosas, a terroristas, e chega até a defender o tráfico de drogas. Não pode atirar em traficante, não pode destruir barco de traficante, ou seja, deixa eles entrarem nos Estados Unidos, depois eventualmente faz a investigação, processa, vê o que tem embargo de declaração, e por enquanto não acontece nada. Esquecendo que tráfico de drogas mata. Nos Estados Unidos temos 100 mil pessoas que morrem todos os anos por causa do fentanil, e os americanos, segundo ele, não podem reagir. Então a parte mais grave desse discurso é a cumplicidade, não só moral, mas material, com narcotraficantes internacionais e que, segundo Lula, devem gozar de impunidade. Então, além de delirante, esse discurso é vergonhoso. Uma página infame da história da diplomacia brasileira.